Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequeses do Papa Francisco sobre a velhice. Audiência Geral do dia 1 de junho de 2022. 12ª Catequese. Não me abandones quando o meu vigor se extingue. Salmo 71, versículo 9. Estimados irmãos e irmãs, bom dia! A bonita prece do idoso que encontramos no Salmo 71, que acabamos de ouvir, encoraja-nos a meditar sobre a forte tensão que habita a condição da velhice, quando a memória das dificuldades superadas e das bênçãos recebidas é posta à prova da fé e da esperança. A provação apresenta-se com a fraqueza que acompanha a passagem através da fragilidade e da vulnerabilidade da idade avançada. E o salmista, um idoso que se dirige ao Senhor, menciona explicitamente que este processo se torna ocasião de abandono, de engano, de prevaricação e arrogância, que às vezes recaem sobre os idosos. Uma forma de mesquinhez em que estamos a especializar-nos nesta nossa sociedade, é verdade. Nesta sociedade do descarte, nesta cultura do descarte, os idosos são postos de lado e sofrem estas situações. Com efeito, não faltam aqueles que se aproveitam da idade do idoso para o enganar, para o intimidar de mil maneiras. Lemos frequentemente nos jornais ou ouvimos notícias de pessoas idosas que são enganadas sem escrúpulos, a fim de se apoderar das suas poupanças, ou que são deixadas desprotegidas e abandonadas sem cuidados, ou que são ofendidas por formas de desprezo e intimidadas a renunciar aos seus direitos. Tais crueldades também acontecem nas famílias e isto é grave, mas acontece inclusive nas famílias. Os idosos descartados, abandonados nas casas de repouso sem que os filhos os visitem, ou quando vão, fazem-no poucas vezes por ano. O idoso posto precisamente num canto da existência. E isto acontece hoje, acontece nas famílias, acontece sempre. Devemos refletir sobre isto. A sociedade como um todo deve apressar-se a cuidar dos seus idosos. São o tesouro, cada vez mais numerosos e com frequência também mais abandonados. Quando ouvimos dizer que os idosos são despojados da própria autonomia, da sua segurança, até das suas casas, compreendemos que a ambivalência da sociedade atual em relação aos idosos não é um problema de emergências ocasionais, mas um traço da cultura do descarte que envenena o mundo em que vivemos. O idoso do Salmo confia o seu desânimo a Deus. Os meus inimigos já dizem de mim, e os que espiam a minha vida conspiram dizendo: Deus abandonou-o. Persegui-o, prendei-o, porque não há ninguém para o salvar. Versículo 10 a 11. As consequências são fatais. A velhice não só perde a sua dignidade, como até se duvida que mereça continuar. Assim, todos somos tentados a esconder a nossa vulnerabilidade, a esconder a nossa doença, a nossa idade, a nossa velhice, porque tememos que sejam a antecâmara da nossa perda de dignidade. Perguntemo-nos, é humano induzir a este sentimento? Como pode a civilização moderna, tão avançada e eficiente, sentir tanta dificuldade diante da doença e da velhice? Esconder a doença? Esconder a velhice? E como pode a política, que se mostra tão empenhada em definir os limites de uma sobrevivência digna, ser, ao mesmo tempo, insensível à dignidade de uma convivência amorosa com os velhos e os doentes? O ancião do Salmo que ouvimos, o idoso que vê a sua velhice como uma derrota, redescobre a confiança no Senhor. Sente a necessidade de ser ajudado e dirige-se a Deus. Comentando este salmo, Santo Agostinho exorta o idoso:
não temas ser abandonado na tua velhice. Por que temes que o Senhor te abandone, que eu te rejeite na velhice, quando faltarem as tuas forças? Aliás, só então a sua força estará em ti, quando faltar a tua. E o salmista, idoso, invoca: pela vossa justiça livrai-me, libertai-me. Inclinai para mim os vossos ouvidos e salvai-me. Sede para mim rocha protetora, cidadela forte para me salvar. Sim, vós sois o meu rochedo e a minha fortaleza. Versículo 2 a 3. A invocação testemunha a fidelidade de Deus e põe em questão a sua capacidade de despertar a consciência, desviada pela insensibilidade à parábola da vida mortal, que deve ser preservada na sua integridade. Reza ainda assim: ó Deus, não vos afastais de mim. Meu Deus, apressai-vos em me socorrer. Sejam confundidos e pereçam os que atentam contra a minha vida. Sejam cobertos de vergonha e confusão os que procuram a minha desgraça. Versículo 12 a 13. Com efeito, a vergonha deve recair sobre aqueles que se aproveitam da fraqueza da doença e da velhice. A oração renova no coração da pessoa idosa a promessa da fidelidade e da bênção de Deus. O idoso redescobre a oração e dá testemunho da sua força. Nos Evangelhos, Jesus nunca rejeita a oração das pessoas que necessitam de ajuda. Devido à sua fraqueza, os idosos podem ensinar àqueles que se encontram noutras idades da vida que todos nós devemos abandonar-nos ao Senhor para invocar a sua ajuda. Neste sentido, todos devemos aprender com a velhice. Sim, há um dom em ser idoso, entendido como abandonar-se aos cuidados dos outros, a começar pelo próprio Deus. Então, existe um magistério da fragilidade. Não escondamos as fragilidades, não. São verdadeiras. Há uma realidade e um magistério da fragilidade que a velhice é capaz de nos lembrar de forma credível durante todo o período da vida humana. Não escondamos a velhice, não escondamos as fragilidades da velhice. Este é um ensinamento para todos nós. Este magistério abre um horizonte decisivo para a reforma da nossa civilização, uma reforma indispensável para o benefício da convivência de todos. A marginalização dos idosos, quer conceitual, quer prática, corrompe todas as fases da vida e não apenas a da velhice. Cada um de nós pode pensar hoje nos idosos da sua família, como me relaciono com eles. Recordo-me deles, visito-os, procuro fazer com que nada lhes falte, respeito-os. Os anciãos que fazem parte da minha família, mãe, pai, avô, avó, tios, amigos, cancelei-os da minha vida? Ou vou ter com eles para aprender a sabedoria da vida? Lembra-te que também tu serás idoso ou idosa. A velhice chega a todos. E assim como gostarias de ser tratado ou tratada no momento da tua velhice, trata tu os idosos de hoje. Eles são a memória da família, a memória da humanidade, a memória do país. Preservai os idosos que são sabedoria. O Senhor concede aos idosos que fazem parte da Igreja a generosidade desta invocação e desta provocação. Que esta confiança no Senhor nos contagie. E isto para o bem de todos, deles, de nós e dos nossos filhos. Papa Francisco.